eu sei e tenho percebido que, apesar dos números, pra mim tá ficando muito claro. Sim. Quem tá assistindo e votando no BBB? Só quem ainda não desanimou. Sim. Quem não desanimou, a torcida dela. Que Claro. tá lá falando, é inveja do Cairo, é inveja do Bruno, o Luigi perdeu os cabelos de inveja da Ana Paula. Exato. Assim, tô pouco me lixando se vai ganhar a Ana Paula, assim, porque pra mim a Ana Paula já ganhou até o programa. Sim. A questão é que nós, como defensores de um bom reality show, Exato. tá? Não podemos nos calar diante de algumas tendências desse BBB, que, pra mim, de verdade, virou um BBB eleitoral, Total. Sim. tá? E agora escancarado com o que aconteceu com o Jonas. E eu quero falar uma coisa do Jonas, e ó, eu repito, tô pouco me lixando pra agradar a maioria. Tá? Não, tem que ser justo. E o Cairo tá aqui inveja. Não. O que está acontecendo é um absurdo. É um absurdo. Eu vou pedir pro Leque colocar na tela o post da Casa Civil. O que é Casa Civil? Até porque muita gente não sabe o que é. Infelizmente, a população em geral, não todos, mas muitos se interessam em saber, mas alguns não sabem nem o que é. Casa Civil é um órgão público do governo, né, responsável por várias ações que o governo federal demanda, correto? E aí tem uma importância gigantesca no futuro do Brasil. O que a Casa Civil tem a ver com o BBB, Cairo? Gente, este absurdo foi parar em várias páginas, exceto as páginas que nitidamente são favoráveis a Ana Paula. Inclusive tem influenciador falando que, né, infelizmente, o que está acontecendo no BBB é um treinamento, né? As páginas estão construindo uma narrativa onde todo mundo coloca as mesmas palavras, as mesmas argumentações, onde pessoas de um espectro político estão sendo exaltadas e quem não faz parte desse espectro está sendo execrada, ou pelo menos quem tem o biotipo que não pertence a um espectro político, né? Porque você tem aquela cara de cara assim, ó, fulano deve ser tal coisa, ciclano deve ser outra coisa. Então, você vê duas mulheres, brancas e loiras, Sara e Ana Paula, as duas tentando jogar, cada uma de um jeito. Uma, quando faz besteira, é sempre risadinha. KKKKK, diva! Sim. Ela desafiou o fulano pro paredão. A outra é, nossa, muito burra, falou que vai pro paredão. Independente de jogo, você vê que a cobertura deste BBB está completamente enviesada. E questionam, inclusive, se isso já não é uma politização para outubro, tá? As pessoas estão questionando. Eu tô me lascando quem você vai votar em outubro. O problema não é meu, tá? Você pode votar em quem você quiser, inclusive se não quiser, não vota. O problema não é meu, mas é meu dever como comentarista de reality dizer algo que está já há tempos machucando o meu coração. Que neste BBB que virou um grande BBB de política, eu acho um absurdo você ter um órgão tão importante para o futuro do Brasil, para o presente e para o futuro do Brasil, como é o Ministério da Casa Civil, como é o órgão Casa Civil, né, se meter em BBB. Porque daí, olha só, Bruno, uma coisa que não tem nada a ver com o que deveria ser o escopo deles falarem. Bota primeiro a outra arte, Leque, que é a segunda, porque tem duas, né? É a seguinte, tem um novo programa, e aí não vamos falar sobre política, mas só BBB. Tá? Onde, se você é trabalhador e ganha até 5 mil, seu carisma certamente tão grandão, porque você não paga mais imposto de renda. E aí a foto ali de alguém que remete ao Babu, tá? Uma similaridade ao Babu. Passa para o lado, por favor, Leque. E aí também comparam o seguinte, porém, se você é playboy, isso aqui não é sobre você, e uma cara que remete ao Jonas. Exato. Aí eu falo o seguinte, BBB, tá? BBB. Cara, aonde que eu vou normalizar? E aí eu acho uma super injustiça, independente do jogo do Jonas, independente se o Jonas lá dentro ele sabe argumentar, se ele não sabe argumentar, independente se ele é um cara, vamos dizer assim, que consegue jogar bem ou não. Isso não é sobre o Jonas, isso não é sobre o jogo do Jonas dentro do programa. Porque você que nos assiste pode detestar o Jonas. Assim como você pode achar que o Jonas está sendo perseguido.
Então tem esses dois pontos de vista. Mas algo que a gente não pode normalizar é órgãos públicos se meter num programa dessa forma a ponto de chamar o cara de playboy. E playboy no sentido de, né, dar uma conotação pejorativa. Meu irmão, isso não é sobre o Jonas, mas se normalizar isso, quem é o estagiário da Casa Civil para julgar se o cara é ou não playboy? O que define uma pessoa ser playboy? A aparência? Ah, porque ele é branco de olho claro. E isso quer dizer que ele é playboy. Todo branco de olho claro, então, no Brasil é playboy. Todo branco de olho claro, ou não tendo olho claro, mas todo cara branco com estereótipo de hétero top, então, é playboy. Teve vida fácil. Porque o que quer dizer playboy na gíria do Babu, carioca, criado em favela e que eu sei muito bem como utilizam a palavra playboy no Rio? Playboy é você diminuir alguém. No seguinte sentido. Ou você é cria. O que é cria? É o cara mais, né, de comunidade, aquele cara mais malandro, aquele cara do povo. Ou você é playboy, que é o quê? É o elitista, é o cara que é filhinho de papai. No Rio de Janeiro, não sei no restante do Brasil, eu vou falar do meu Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, playboy é o filhinho de papai, é o que não trabalha, é o que não faz nada da vida, é o que vive às custas da herança do pai. Então, se for pelo termo playboy, a Ana Paula Renault, pra mim, é muito mais playboy do que o Jonas. Sim. Porque a Ana Paula Renault tem um pai que não esconde de ninguém, que foi deputado, inclusive, na época lá em aqueles anos problemáticos do Brasil, e que não esconde de ninguém, que não tem problema nenhuma de bancar a sua filha até hoje quando a precisa, de que ela recebeu uma herança da mãe que infelizmente faleceu aos 17 anos e que, como ela disse, inclusive no outro BBB, tinha um apartamento em Cabo Frio, que é uma cidade turística onde os imóveis são caros e que a Ana Paula, quando recebe essa herança, ela se desfez do apartamento para curtir a vida. Então, assim, o que é ser playboy, o Ministério da Casa Civil? Isso não é sobre o Jonas ou sobre a Ana Paula. Isso é sobre o que virou este BBB. Para mim não é um BBB. Para mim é uma campanha política disfarçada de reality show. À medida que você taxa a vida de um cara que ninguém sabe se o cara é playboy mesmo ou não, porque, segundo o Jonas, pelo menos, ele teve uma infância muito difícil, onde o padrasto dele fez coisas horríveis, e ele falou isso no começo do BBB, se eu não me engano, sim. Certo? Onde a mãe dele é uma guerreira que criou ele e os irmãos, eu acho, as irmãs, agora não vou lembrar quem, mas criou ali na base da raça, tá? Que não teve vida fácil. E aí eu fico me imaginando, se tô eu dentro de um BBB, se tá meu amigo Luiz, se tá meu amigo Bruno, e aí o Bruno sabe a realidade dele, dos problemas que ele já passou, que a gente não quer comparar aqui, porque, óbvio, a gente sabe também que tem gente que passa muito mais problema que a gente. Claro. Sim. Você pega aí gente que hoje passa fome no Brasil, isso é uma realidade de um país extremamente desigual, certo? Só que a galera está extrapolando o sentido de jogo e começou por uma perseguição aqui fora que pode acabar com a vida de um ser humano. Porque se esse rapaz sair do BBB e quiser tirar a própria vida ou fazer algo terrível, por lá dentro, simplesmente querer jogar, e aí, na primeira semana, coloca o Marcelo no monstro e é acusado de preconceito. Na última semana, numa briga com o Juliano Floch, o Juliano fala sobre testosterona, ele fala melhor do que você do progesterona, e aí eu vou estudar o que é o progesterona, que são os hormônios que não são apenas no corpo feminino. Homem também produz progesterona, matéria do G1. Matéria do G1, que teve que fazer uma matéria para dizer que o Jonas não tinha sido preconceituoso, porque homem também produz progesterona. Sim. Assim como mulher também produz testosterona. Eu não sabia nada disso até a semana passada. Tive que estudar e ver até matéria do G1. Porque estão tentando encaixar de qualquer jeito a narrativa de que o cara é preconceituoso. Agora estão tentando encaixar de qualquer jeito a narrativa de que o cara é playboy. Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito sinceramente, tá? Podem gostar, podem não gostar. Esse BBB tá uma sacanagem. Esse BBB tá algo nunca antes visto na história desse país. Tá completamente tendencioso. Esse BBB virou um palanque político, Luiz. Virou um palanque, Caio, e pra mim, assim, é inaceitável, né, na minha opinião,
ter um órgão público servir contra uma pessoa. Porque, na verdade, esse post só serviu para humilhar, na verdade, o Jonas. Para atacar o Jonas. E claro, ali, não citamos o Jonas, não citamos o Babu. Mas ali está estereotipado no emoji ali que sim, estão falando do Jonas, porque essa foi a frase que o Babu fala pro Jonas lá dentro. E aí colocam a foto do Babu como o Babu é o certo e o Jonas é o errado. Você sabe a história do Jonas? Você sabe o estereótipo das pessoas do Sul? Então quer dizer que todas as pessoas que têm o estereótipo do Jonas são playboy. São pessoas que vivem bem. Então a Ana Paula é playboy. Exatamente. Então a Ana Paula é playboy? E até onde Ou será que a Ana Paula não é mais playboy do que o Jonas? Exato. Porque ela tem o pai rico, sempre afirmou isso. Só que na verdade esse post poderia ter sido pior. Já pensou se no contraponto ali do Jonas colocam a Ana Paula? Aí ia ficar mais escancarado ainda que virou um BBB politizado. Isso é o que está estragando esse jogo. Porque assim, um BBB onde na verdade o que está sendo analisado, feito pelas páginas, pelas torcidas, não é o que a pessoa faz lá dentro, mas sim o que ela defende aqui fora, estragou tudo. Estragou tudo. É inaceitável um órgão público como a Casa Civil, do Instagram, sabe, humilhar, fazer um post, fazer uma publicação onde o sentido é apenas humilhar uma pessoa do estereótipo do Jonas. Ele já tem a perseguição feita pela torcida da Ana Paula aqui fora, e aí só faz com que o governo meio que somatize isso. Imagina, o cara voltou muito bem. E se o Jonas vê que tá tudo contra ele aqui fora, não só as torcidas, mas sim também o governo contra ele. Vocês entendem o ponto onde a gente tá chegando? E aí, tá Luiz, politizado pra caramba. E cara. Aí eu vou só reportar uma questão que eu quero passar, inclusive, para análise do Bruno, tá? Eu li esse post em várias páginas, exceto nas páginas que nitidamente defendem e protegem e já botaram uma capa de proteção sobre a Ana Paula. Se é por interesse financeiro, político, eu não sei, mas está nítido a esculhambação que virou esse BBB. Porém, nas páginas que ainda são isentas e imparciais, como Antenados, por exemplo, sim, que para mim faz um dos melhores trabalhos da internet, o comentário mais curtido desta publicação é o seguinte: sou de esquerda, porém sou de esquerda, não torço para o Jonas, mas não concordo com isso. E aí, o que eu quero te dizer, tá, Bruno? O que a gente está falando aqui não tem a ver com o que a gente acha de política. Eu tô pouco me lixando em quem as pessoas vão votar. O que a gente está falando aqui é de reality show. E eu não quero nem falar do governo, mas eu quero falar do seguinte. Ô Bruno, independente de lado político, esquerda, direita, centro, independente, porque isso não é o tema da nossa live. Mas quando você vê até pessoas que nem torcem para o Jonas, que são, por exemplo, de esquerda, ou que defendem o governo atual, que cada um tem o direito de defender quem quiser, isso eu acho mais legal do mundo, é você, né, ter ali o espaço para um defender um lado, outro defender outro. Não é sobre isso que a gente quer falar, a gente está falando de BBB, tá? Exato. Mas você vê que tem críticas até de pessoas de espectros políticos diferentes, porque isso já não é mais sobre BBB. Isso não é sobre a Ana Paula. Eu, inclusive, citei a Ana Paula aqui, que não tem bulhufas a ver com isso, porque a Ana Paula não tá aqui fora, tá? Mas eu só dei um exemplo de a queridinha, a favorita, que também é branca, que também é loira e que é nitidamente e publicamente falado, né? Sustentada pelo pai, que foi deputado, inclusive, né, e que não esconde de ninguém. Tem entrevistas para falar isso, eu não estou inventando a minha cabeça, tá? Ela própria já falou sobre esse tema, ela também trabalha, a Ana Paula é jornalista, é formada, trabalha também, assim como o Jonas tem a profissão dele, tá? Mas estereotiparam o cara de uma coisa, utilizaram isso como uma forma de persegui-lo, já é a terceira coisa que acontece com o Jonas, e eu quero saber, Bruno, aonde que a gente vai chegar? O cara acusado de preconceito 2 vezes, o G1 teve que fazer uma matéria para defendê-lo, não para defendê-lo, mas para dizer que era um absurdo que estavam falando sobre a questão do progesterona, e agora perderam completamente a vergonha, e aí a gente já está indo para um BBB que, cara, não tem espaço para o contraditório, não tem espaço para quem pensa diferente, não tem espaço para você questionar qualquer coisa, porque qualquer um que questiona o jogo lá dentro
da favorita, é taxado de preconceituoso, é taxado de playboy e tá piorando. Vão acabar com a reputação, Bruno, de qualquer um que questiona a Ana Paula. Cara, se você torce para Ana Paula, me desculpa, mas torça por ela, vote nela. Não gosta dos outros, chama de falso, de traíra, eu acho que fulano é isso no jogo. Agora, acabar com a reputação das pessoas. Se fosse ali uma Carol Conká excluindo os outros, se fosse ali uma Deolane que na Fazenda falava que ia pegar o cara aqui fora no Tatuapé, se o Jonas ou a Sara ou qualquer outro tivessem atitudes assim, eu ia ser o primeiro a criticar. Mas em cima de atitudes que não condizem com a perseguição que está acontecendo aqui fora, me parece que esse BBB está vendido, Bruno. Olha, Cairão, nós estamos diante de um dos maiores absurdos e o